Queridos irmãos, neste terceiro domingo do Advento, a igreja celebra o chamado Domingo Gaudete, porque a antífona de entrada da Santa Missa recolhe aquelas palavras que nos são ditas na segunda leitura. Gaudete semper in Domino, iterum dico gaudete. Alegrai-vos sempre no Senhor, eu repito, alegrai-vos. Ora, no tempo do Advento nós celebramos o chamado Domingo Gaudete. E no tempo da Quaresma, no quarto domingo, nós celebramos o chamado Domingo Letare. Por quê? A palavra alegria tem duas versões em latim. Uma é a palavra letitia, que é a alegria exterior. Alegria de tipo festivo. A alegria que se manifesta numa espécie de folguedo externo. E também tem a palavra gaudium. Em português nós temos a palavra gáudio, que é pouco usada, que nos fala de uma alegria que é mais interior. Uma alegria, por assim dizer, que é mais espiritual. E é muito interessante porque nós temos muitas vezes experiência desse tipo de alegria. Por exemplo, quando nós cumprimos um dever, talvez um dever um pouco mais exigente. Então, por exemplo, um aluno, quando chega ao fim do semestre, faz o último exame, tem uma alegria interior, tipo, consegui, terminei. Nós professores também, né? Tem lá aquela pilha de provas para corrigir. Você corrige. Terminou a última prova corrigida do semestre. Dá uma alegria, um alívio. Mas é um alívio alegre. Por exemplo, quando nós estamos com um problema, uma situação um pouco complicada, para a qual nós não encontramos a resposta. Então nós examinamos o assunto aqui, ali, pensamos, vamos dormir pensando, acordamos, vamos estudar, de repente aparece a resposta. Uma alegria interior. Uma alegria de tipo mais espiritual. Por exemplo, quando nós vamos fazer o bem a alguma pessoa. Então, de repente, nós fazemos um pequeno sacrifício e vamos lá fazer algo por alguém. E a outra pessoa fica contente com aquilo e nos agradece. Dá uma alegria por dentro. Talvez a gente não tenha oportunidade de manifestar por fora, mas é um contentamento. É um contentamento espiritual que nós temos também quando, por exemplo, nós vamos à Santa Missa e fazemos bem a nossa Santa Comunhão. A gente recebe, comunga bem, muito unido a Cristo. De repente, dá um contentamento. Eu digo, poxa, como eu comunguei bem hoje. Que bom, estou satisfeito. Coisas assim acontecem frequentemente na nossa vida.
São alegrias espirituais decorrentes do cumprimento do dever, de um gesto de amor, de partilha, de justiça. Ontem mesmo tive uma experiência assim, né? Eu tive que fazer uma viagem longa, fui em Goiás, voltei para um casamento, não tive condições de almoçar, parei num lugar para comer alguma coisinha rápida. E na hora de pagar, não tinham colocado lá na comanda o que eu tinha comido, né? Esqueceram de colocar na comanda. Aí eu falei, não, peraí, mas comi isso aqui, tá, tem que pagar, né? Paguei. Dá uma alegria por dentro, poxa vida, graças a Deus a gente está fazendo a coisa certa. Uma satisfação. É exatamente essa alegria que é evocada na figura de São João Batista. Porque talvez nós possamos, olhando para João Batista, ter uma imagem apenas negativa. Um homem austero, desértico, penitente. Até certo ponto um pouco esquisito, que usa pele de camelo, que come gafanhotos, mas come gafanhotos com mel silvestre, porque só gafanhoto também ninguém merece. Então um pouco de mel para dar uma adoçada, pelo menos, né? Um homem que prega uma palavra forte, exigente, que fala para as pessoas, olha, dividam o que vocês têm, partilhem. Tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Tem comida sobrando, dê para quem não tem. Que fala para os cobradores de impostos para não cobrarem a mais. Que fala para os soldados para não ficarem com os despojos. Não, deem, entreguem. Um homem que causa perplexidade em todo Israel, a tal ponto que pensam que ele é o Messias, e ele diz, não, eu não sou o Messias. Eu apenas sou a voz que grita no deserto, eu batizo com água para o arrependimento, mas eu não posso dar a graça. Virá um outro depois de mim, eu não sou digno de desamarrar-lhe a correia das sandálias, mas ele vos batizará com o Espírito Santo, e com poder, e com fogo. Ou seja, ele vai infundir a graça em vocês. Eu só vim preparar o caminho para ele. A gente olha para uma figura como essa e pensa, meu Deus, como é que uma pessoa assim pode nos inspirar algo de alegria? Olhando para São João Batista, como nós podemos ser movidos à alegria, ao gáudio? Ora, desse modo tão simples, quando nós cumprimos o nosso dever, quando nós partilhamos, quando nós somos generosos, quando nós somos justos, e o cristão, ele precisa ser justo nas suas ações. Quando a gente estuda as virtudes, a gente percebe que a mais complexa é a virtude da justiça. São Tomás explica por quê. Porque todas as virtudes humanas, elas dizem respeito a nós. Mas a virtude da justiça é um certo cálculo, é uma certa proporção em relação aos outros. E é muito difícil a gente dizer quanto nós temos que dar para os outros. E por isso São Tomás explica que a justiça estrita acontece muito poucas vezes na nossa vida.
nós precisamos, sobretudo, ser generosos. Então ele fala da liberalidade, que é uma virtude potencial, ou seja, ela excede a justiça, ela está para além da justiça, mas ela faz parte da justiça. Porque o cristão mesmo, ele não se limita ao estritamente justo, ele vai um pouco a mais, ele é generoso. Ora, numa sociedade egoísta, numa sociedade baseada no lucro, na exploração, na especulação, essas palavras de São João Batista são praticamente escandalosas. E elas soam ao ouvido do homem moderno, mais ou menos do seguinte modo: o cristão, se for cristão de verdade, ele tem que se dar um pouquinho mal, ele tem que perder um pouco, ele tem que sair no prejuízo, se quiser ser justo. Porque se ele quiser sempre ganhar, sempre lucrar, sempre ter bastante para si mesmo, ele vai acabar sendo injusto, ele vai acabar tirando de alguém. E isso tem muito a ver com o Evangelho, com o espírito do Evangelho, porque nós sabemos que, ao contrário, quando nós somos generosos, bondosos, há um poder de multiplicação naquilo que potencializa de tal modo as nossas capacidades de partilha que, ao invés de faltar, sobra. Porque a generosidade atrai generosidade. A generosidade como que destrava mecanismos de bondade, de multiplicação. E, portanto, quando nós somos justos e generosos, quando nós temos na nossa vida essa constante atitude de irmos um pouco além, como diz Jesus no Evangelho: se te pedem a capa, dele também a túnica. Se te pedem para andar 1 quilômetro, anda 2. Quando nós somos generosos, a primeira multiplicação que acontece é espiritual interior, é o gáudio, é a alegria. Isso aqui não tem preço. A satisfação de nós cumprirmos o nosso dever e de nós fazermos o bem não tem preço, isso é bom. Quem é bom ama o bem que faz e o faz por amor, o faz com total alegria. É capaz de dar uma hora para um amigo, de dar um sorriso gratuito, um abraço generoso, é capaz de entregar algo que tem, por bondade, por generosidade, mesmo nas situações mais difíceis. E é o que nós vemos na primeira leitura e na segunda. Na primeira leitura, o profeta Sofonias, que faz uma exortação à alegria: canta de alegria, cidade de Sião, rejubila, povo de Israel, alegra-te, exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém, o Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. Está falando do fim do exílio, do término do exílio em Babilônia. Acabou. Vocês vão voltar para casa. É alegria pelo fim de um momento ruim. Mas a alegria de São Paulo na segunda leitura é superior, porque aqui se trata da carta aos Filipenses. E as cartas de São Paulo, elas são muito interessantes. Nós temos uma primeira fase das cartas de São Paulo, que ele escreve por motivos um pouco mais pastorais. E nós temos uma segunda fase que São Paulo, por assim dizer, escreve desde a prisão. São as cartas da prisão. E as cartas da prisão são 1/3 das cartas de São Paulo. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filémon.
São 4 cartas. Nós temos 12, se contarmos Hebreus, 12 cartas de São Paulo. Então, 4 delas foram escritas na prisão. E esta que nós estamos lendo um trechinho é a carta aos Filipenses, que se nós pudéssemos dar um título para ela, nós diríamos que é a carta da alegria, porque é a carta em que São Paulo mais fala da alegria. Só que ele fala desde onde? Desde a prisão. E não é prisão, assim, das mais confortáveis, não. Ele tinha o direito de ficar preso em casa, mas numa casa alugada, portanto, uma casa pequena, muito incômoda, com guardas à porta. Era ajudado por alguns cristãos, mas numa situação bastante incômoda. E ele escreve: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos, que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. Dominus propter est. O Senhor está próximo. Ou seja, Ele está perto, Ele está junto de nós. Também no sentido de que a sua vinda está próxima. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ações de graças. Isso é lindo, né? Porque não se trata só de pedir, mas é de pedir agradecendo. É de pedir dizendo: Pai, eu te dou graças porque eu sei que tens me ouvido e tens me assistido em todas as circunstâncias, e nada me tem faltado, e eu sei que estas necessidades estão sendo supridas pela tua graça. Que coisa linda isso! E ele diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamento em Cristo Jesus. Notem que um pouco antes São Paulo fala de como deve ser o nosso pensamento, em que nós devemos pensar. A carta aos Filipenses é muito bonita, nós deveríamos lê-la inteira. É até uma sugestão para a semana, quem puder. É curtinha, mas é muito bonita, precisa ser meditada, para nós captarmos aqueles pensamentos tão elevados que desde a prisão São Paulo está nos exortando a ter. Ora, queridos irmãos, quando nós pensamos no que é bom, no que é justo, no que é agradável, no que é digno de louvor, o nosso coração se enche de alegria. Quando nós fazemos o bem, o nosso coração transborda de gáudio. E esse gáudio provoca paz. Aquela tranquilidade de quem realmente está aonde deve, de quem faz aquilo que precisa ser feito. E essa paz guarda o nosso entendimento, guarda o nosso coração, guarda o nosso pensamento, para que nós não estejamos assim, entregues a vãs preocupações. Em outras palavras, o gáudio traz leveza. E vamos falar a verdade. Nós estamos precisando um pouco de leveza, né? Estamos vindo de 2 anos tão pesados, tantas notícias ruins, tanta morte, tanta coisa ameaçadora, tanta aflição, tanta angústia. E agora estamos nos preparando para o Natal, para as festas de fim de ano. E a palavra de Deus nos promete gaudium cum pace, a alegria com paz, a alegria interior espiritual com leveza. Que pensamentos tão bonitos para nos prepararmos agora para viver estas festas
atuais. Agora que nós podemos respirar um pouquinho mais aliviados. Que nós possamos, queridos irmãos, de fato, vivermos esses dias que estão chegando, esses dias do Natal, aproveitando as pessoas que estão conosco, amando um pouco, sendo generosos, curtindo a companhia delas, estando bem, estando felizes, contentes, falando coisas amáveis, fazendo gestos de alegria, de entrega, porque nós estamos precisando sim de gáudio e de leveza, de alegria com paz. Só Deus pode nos dar isso. Só aquele que batiza com fogo, só Jesus Cristo pode nos dar. Mas Ele não está longe, Ele está perto. Ele virá um dia para julgar os vivos e os mortos, mas Ele está chegando na celebração do nosso Natal, em que nós vamos poder reviver esse momento tão maravilhoso do seu nascimento. Que a sua proximidade possa com que abrir uma aurora em nossa alma, e que essa aurora possa nos trazer a alegria espiritual e a paz leve do Evangelho.